A câmera abre com uma paisagem deslumbrante de uma montanha nevada ao longe, enquanto a luz do sol nascente banha um pequeno mosteiro escondido nos arredores de Roma. O silêncio é quebrado apenas pelo som dos sinos da manhã e os passos leves de monges em oração. Dentro da capela, o recém-eleito Papa Leão XIV está ajoelhado diante do altar, olhos fechados, respirando profundamente. Ele parece ouvir algo além das palavras, uma voz interior. Leão XIV, pensando: Senhor, por que me chamastes a esta posição? Sou apenas um servo entre servos. O véu do sono ainda paira sobre seu rosto cansado. É a primeira noite após sua eleição no conclave de 2025 e ele não consegue dormir. Caminha silenciosamente pelos corredores do Vaticano até parar diante de um retrato antigo. Santo Agostinho. Sua imagem parece sorrir suavemente, como se o reconhecesse. Leão XIV, sussurrando: Por que vejo em ti tanto de mim? Na biblioteca privada do Papa, ele retira de uma estante uma cópia gasta de Confissões, obra-prima de Agostinho. Abre-a e encontra, surpreendentemente, anotações escritas à mão em suas margens, em latim e espanhol. Uma delas chama-lhe a atenção. Quem és tu quando ninguém te vê? O coração de Leão bate mais forte, como se uma ponte invisível tivesse sido lançada entre séculos. Naquela noite, decide escrever uma carta que não enviará a ninguém, mas que registrará suas reflexões interiores. Enquanto isso, em Chicago, no Zizejo, um jovem padre chamado Mateus encontra, por acaso, um manuscrito antigo na biblioteca de seu seminário. Nele, há referências a uma profecia perdida relacionada a dois homens unidos pela mesma busca: a verdade interior. O nome Agostinho aparece várias vezes, assim como o símbolo de um leão. Mateus sente-se compelido a investigar. Algo lhe diz que essa história tem tudo a ver com o novo Papa. O sol da manhã entra pela janela da pequena biblioteca do seminário em Chicago. Padre Mateus, de 34 anos, está sentado diante de uma mesa de madeira antiga, com o manuscrito aberto à sua frente. Seus olhos percorrem as linhas escritas em latim medieval e grego antigo. O texto é enigmático, mas fala de uma dupla vocação. Dois homens separados por séculos, mas unidos pelo mesmo espírito. Mateus, para si. Quando a igreja precisar de luz, o leão despertará, guiado pelas palavras do buscador. Ele faz anotações às margens, tenta decifrar o significado. Um professor mais velho, P. Estevão, entra na sala com um sorriso cansado. P. Estevão, você não dormiu, não foi? Mateus, encontrei algo estranho. Uma profecia que parece se referir ao Papa Leão. P. Estevão, curioso. Profecias são como ventos, sopram, mas nem sempre levam direção. Mas me mostre Mateus isso. Aponta para um desenho no canto da página. Um leão segurando um livro com 7 selos. Ao lado, uma frase em latim: Veritas in corde habitat. A verdade habita no coração. Enquanto isso, no Vaticano, o Papa Leão XIV está em seu escritório privado. Ele lê uma carta vinda de Roma, uma cópia de um documento histórico sobre a Ordem de Santo Agostinho. Sua expressão muda quando lê uma passagem específica. Há um tempo para ouvir, há um tempo para falar, há um tempo para ser encontrado. Ele ergue os olhos e fita o crucifixo na parede. Fecha os olhos por um instante, lembrando-se de sua juventude, dos tempos em que caminhava sozinho nas montanhas do Peru, perguntando-se quem ele realmente era. Leão XIV, sussurrando. A verdade habita no coração.
Na mesma hora, em Chicago, Mateus fecha o manuscrito e diz, quase como um eco: Mateus, a verdade habita no coração. É como se, por um breve momento, suas mentes tivessem se conectado através do tempo. Mais tarde, Mateus envia um e-mail anônimo ao Vaticano com cópias digitalizadas do manuscrito e uma única pergunta: alguém já ouviu falar dessa profecia? No Vaticano, um assistente entrega o e-mail ao Papa. Leão XIV abre o arquivo e, ao ver o símbolo do leão com o livro, seus olhos se arregalam. É a primeira vez que ele vê representado fisicamente o que vinha sentindo dentro de si desde a eleição. No mosteiro de Santo Agostinho, em Roma, uma reunião discreta acontece no salão privado dos monges. O Papa Leão XIV está presente, acompanhado por alguns conselheiros mais próximos e o arquivista-chefe do Vaticano, Dom Anselmo. Leão XIV. Este símbolo, o leão com o livro, não pode ser coincidência. Alguém descobriu algo sobre sua origem? Dom Anselmo folheia um antigo pergaminho trazido dos arquivos secretos da Ordem. Dom Anselmo. Este é um documento do século XII, escrito por um monge chamado Gregório de Siena. Ele fala de dois buscadores que surgiriam nos tempos de maior necessidade espiritual. Um escreveu as verdades que encontrou. O outro deverá vivê-las. O Papa fita o documento em silêncio. Seus dedos percorrem o contorno do leão desenhado ali. Leão XIV, pensando. Agostinho. Ele também buscou a verdade até encontrar Deus. Naquela mesma noite, Mateus caminha pelas ruas de Chicago após confessar em seu confessionário pessoal uma angústia crescente. Mateus, ao padre ouvinte: às vezes tenho medo de estar ouvindo algo que não existe, como se fosse apenas minha imaginação. Padre ouvinte: ou talvez você esteja ouvindo exatamente o que precisa ouvir. A fé nem sempre vem com respostas claras. Mateus volta ao seminário e encontra uma resposta ao seu e-mail anônimo. É curta, vinda diretamente do Vaticano. Aguardamos mais informações. Por favor, mantenha contato. Seu coração acelera. Não está sozinho nessa busca. Dias depois, em um pequeno vilarejo na Itália, uma velha freira chamada Irmã Clara recebe uma carta selada com o brasão papal. Ela abre com mãos trêmulas e lê: Irmã Clara, preciso que me conte tudo sobre a profecia dos dois buscadores. Em nome de Santo Agostinho e da verdade, aguardo sua resposta. Ela sorri suavemente e murmura: Irmã Clara, o leão despertou e o buscador caminha. No mosteiro de Santo Agostinho, em Roma, uma reunião discreta acontece no salão privado dos monges. O Papa Leão XIV está presente, acompanhado por alguns conselheiros mais próximos e o arquivista-chefe do Vaticano, Dom Anselmo, Leão XIV. Este símbolo, o leão com o livro, não pode ser coincidência. Alguém descobriu algo sobre sua origem? Dom Anselmo folheia um antigo pergaminho trazido dos arquivos secretos da Ordem. Dom Anselmo. Este é um documento do século XII, escrito por um monge chamado Gregório de Siena. Ele fala de dois buscadores que surgiriam nos tempos de maior necessidade espiritual. Um escreveu as verdades que encontrou, o outro deverá vivê-las. O Papa fita o documento em silêncio. Seus dedos percorrem o contorno do leão desenhado ali. Leão XIV,
pensando. Ele também buscou Agostinho. a verdade até encontrar Deus. Naquela mesma noite, Mateus caminha pelas ruas de Chicago após confessar em seu confessionário pessoal uma angústia crescente. Mateus, ao padre ouvinte: às vezes, tenho medo de estar ouvindo algo que não existe, como se fosse apenas minha imaginação, padre ouvinte. Ou talvez você esteja ouvindo exatamente o que precisa ouvir. A fé nem sempre vem com respostas claras. Mateus volta ao seminário e encontra uma resposta ao seu e-mail anônimo. É curta, vinda diretamente do Vaticano. Aguardamos mais informações. Por favor, mantenha contato. Seu coração acelera. Não está sozinho nessa busca. Dias depois, em um pequeno vilarejo na Itália, uma velha freira chamada Irmã Clara recebe uma carta selada com o brasão papal. Ela abre com mãos trêmulas e lê: Irmã Clara, preciso que me conte tudo sobre a profecia dos dois buscadores. Em nome de Santo Agostinho e da verdade, aguardo sua resposta. Ela sorri suavemente e murmura: Irmã Clara. O leão despertou e o buscador caminha. No interior da residência papal no Vaticano, o Papa Leão XIV caminha de um lado para outro em seu escritório. A carta recebida de Irmã Clara está aberta sobre a mesa. Ele lê novamente. O primeiro buscador escreveu com o coração. O segundo deve viver com ele. Quando o leão carregar o livro, os dois se encontrarão na luz que vem antes da escuridão. Ele suspira fundo, olha pela janela e vê o céu escurecendo. Leão XIV, pensando: um encontro, mas com quem? E por quê? Decide fazer algo incomum, uma viagem discreta à Itália, fora dos protocolos oficiais. Quer visitar os lugares ligados a Santo Agostinho, especialmente onde os primeiros manuscritos foram escritos. Sua intuição diz que ali encontrará respostas. Enquanto isso, Mateus recebe uma nova mensagem do Vaticano, desta vez assinada pelo próprio Papa. Venha a Roma. Preciso conversar pessoalmente, em nome de nossa vocação comum. Mateus mal pode acreditar. Reúne suas anotações, empacota o manuscrito com cuidado e embarca em um voo noturno para Roma. Durante o voo, reza baixinho. Mateus, sussurrando: Senhor, se estou no caminho certo, me mantenha firme. Na Itália, o Papa visita uma antiga ermida agostiniana, quase em ruínas, perto de Pavia. Lá, Dom Anselmo mostra-lhe uma inscrição gravada na pedra: quem busca, encontra. Quem espera, compreende. O Papa toca a inscrição com reverência. Leão XIV. É como se tudo isso tivesse sido escrito para mim, ou para nós. Nesse momento, um jovem monge aproxima-se com uma pequena caixa de madeira. Monge: encontramos isto sob o altar durante a restauração. Acha que pertence ao Senhor? Dentro da caixa há um pequeno livro com capa de couro desgastado. Ao abri-lo, o Papa reconhece imediatamente a letra de Santo Agostinho nas margens. As mesmas palavras que ele mesmo havia encontrado em Confissões. Leão XIV, comovido: este é o livro do buscador. Na mesma hora, em Roma, Mateus chega ao Vaticano. Seu coração bate forte. Algo dentro dele diz: estou perto. Mateus é recebido em uma sala discreta nos arquivos do Vaticano, onde o Papa Leão XIV aguarda com expressão serena, porém intensa. Entre eles, sobre uma mesa de madeira antiga, está o pequeno livro encontrado na ermida. Leão XIV. É a primeira vez que vejo isso, e ainda assim parece-me familiar. Mateus aproxima-se devagar, como se temesse profanar algo sagrado. Ele abre o livro com cuidado e seus olhos se arregalam. As anotações nas margens são idênticas às encontradas no manuscrito que descobrira em Chicago. Mateus, surpreso:
Estas palavras são minhas. Ou melhor, elas já estavam aqui antes de mim. O Papa observa atentamente e aponta para uma passagem sublinhada. A verdade não pertence a ninguém, mas revela-se aos que buscam com o coração sincero. Leão XIV, Santo Agostinho escreveu isso há séculos e continua atual. Dom Anselmo entra na sala carregando outro documento antigo, este mais recente do século XIX. Dom Anselmo. Encontramos isso junto com cartas pessoais de um papa esquecido. O nome dele era Leão IX, ou pelo menos foi quem primeiro mencionou o conceito do Livro dos Dois Buscadores. Mateus vira delicadamente as páginas do livro enquanto o Papa fala. Leão XIV. Talvez nosso trabalho não seja apenas ler estas palavras, mas vivê-las. Acredita nisso? Mateus hesita por um instante, depois responde com firmeza. Mateus. Acredito, só não sei exatamente como. O Papa sorri levemente. Leão XIV. Eu também não. Mas vamos descobrir juntos. Naquela noite, os dois homens caminham pelas ruínas de uma antiga biblioteca romana próxima ao Tibre. As ruínas parecem sussurrar histórias da igreja primitiva. Mateus para diante de uma coluna caída e toca-a com reverência. Mateus. Por que eu? Por que agora? Leão XIV. Porque Deus escolhe os instrumentos que precisa. Às vezes, são os que duvidam mais profundamente que encontram com mais clareza. Mateus abaixa a cabeça, emocionado. Algo dentro dele muda naquele momento. Enquanto isso, em Roma, irmã Clara recebe uma ligação de um jovem monge. Monge, ao telefone. Irmã, creio que os dois buscadores encontraram o livro. O que devo fazer? Ela fecha os olhos por um instante e responde com tranquilidade. Irmã Clara. Ore por eles. A parte mais difícil está por vir. No silêncio da capela privada do Vaticano, o Papa Leão XIV e Padre Mateus estão ajoelhados diante de um pequeno altar improvisado onde repousa o livro dos dois buscadores. A luz suave das velas dança em seus rostos cansados. O Papa ergue os olhos para Mateus. Leão XIV. Você já sentiu que Deus falava com você sem usar palavras? Mateus, com voz baixa. Sim. Mas achei que fosse apenas desejo meu de ouvir algo. Leão XIV. Às vezes é exatamente isso que ele faz. Fala no silêncio para ver se somos capazes de escutar. Mateus respira fundo, emocionado. Ele abre o livro e lê uma passagem escrita por Santo Agostinho. Quando tudo está vazio, quando não há resposta à vista, é ali que começa a verdadeira busca. Nesse momento, Dom Anselmo entra na capela com uma expressão grave. Dom Anselmo. Irmã Clara faleceu esta madrugada. Em seu testamento, deixou uma carta para o Senhor Santidade. O Papa recebe o envelope com mãos trêmulas. Abre-o com cuidado e lê em voz alta. Ao leão que carrega o livro. Sua jornada não é sobre encontrar respostas, mas sobre aprender a perguntar com o coração aberto. Mateus é seu espelho, e você é o dele. Não tenham medo de duvidar. É por meio da dúvida que a fé nasce mais forte. Mateus segura as lágrimas. Mateus. Ela sabia de tudo desde o começo. Leão XIV. E talvez tenha sido ela quem manteve a chama acesa por séculos.
Naquela noite, os dois homens caminham pelas ruínas de uma antiga casa agostiniana nos arredores de Roma. Mateus para diante de uma fonte antiga, molha as mãos e leva-as ao rosto. Mateus: tudo isso me transformou. Não sou mais o mesmo homem que chegou aqui há dias. Leão 14. Nenhum de nós volta igual depois de ouvir o chamado do coração. De volta ao Vaticano, o Papa escreve uma nova carta, não destinada a ninguém específico, mas que ele sabe que alguém, algum dia, encontrará. Que aquele que ler estas palavras saiba, a busca pela verdade é uma jornada sem fim, mas cada passo dado com fé é um passo rumo a Deus. Mateus e o Papa Leão XIV estão sentados em uma pequena sala de estudos dentro do mosteiro agostiniano de Roma. O livro dos dois buscadores está aberto diante deles, com anotações feitas por ambos. A noite cai lentamente sobre a cidade eterna. Mateus: Irmã Clara disse que nos encontraríamos na luz que vem antes da escuridão. Mas o que isso significa? O Papa olha pela janela, vendo o céu tingido de laranja e roxo. A última luz do dia ainda resiste à escuridão que avança. Leão 14. Talvez seja uma metáfora. A luz não é apenas visível. Ela se sente. É aquilo que ilumina nossas escolhas, mesmo quando tudo parece incerto. Mateus folheia o livro devagar, até parar em uma página marcada com um pequeno desenho. Duas figuras sob a mesma luz celestial, uma segurando o livro, a outra apontando para o horizonte. Mateus, surpreso: veja isto. Ele lê em voz alta: quando os dois buscadores se encontrarem sob a mesma luz, o caminho se revelará não por palavras, mas por ações. Há um silêncio entre eles. Mateus ergue os olhos. Mateus: então talvez tenhamos que fazer algo. Não apenas ler ou entender. Leão 14, assentindo: sim, talvez essa jornada não termine aqui. Talvez só agora esteja começando. Naquela noite, o Papa faz algo inesperado. Sai do Vaticano sem escolta, acompanhado apenas por Mateus. Caminham pelas ruas de Roma, observando as pessoas, ouvindo suas histórias. Param em uma pequena igreja local, onde um padre idoso celebra missa para um punhado de fiéis. Após a celebração, o Papa aproxima-se do altar e, sem dizer quem é, pede permissão para falar. Leão 14. Às vezes pensamos que a verdade precisa ser grandiosa. Mas ela pode estar num gesto simples, numa escuta atenta, num sorriso dado sem esperar nada em troca. Os fiéis ouvem com atenção. Mateus sente seu coração bater mais forte. Aquilo era exatamente o que Agostinho pregava: a fé vivida, não apenas estudada. Mais tarde, já de volta ao mosteiro, Mateus escreve em seu diário pessoal: hoje entendi. A luz que precede a escuridão não é apenas física, é a fé, é o amor, é a certeza de que, mesmo nas trevas, já fomos tocados pela luz. No céu de Roma, as primeiras estrelas aparecem, e uma delas brilha mais intensamente. No interior de uma cela modesta no mosteiro agostiniano, Mateus acorda cedo. A luz fraca da manhã entra por uma pequena janela. Ele senta na beira da cama e olha para o livro dos dois buscadores, que repousa sobre a mesa. Há algo nele que ainda não compreendeu. Enquanto caminha pelos corredores silenciosos, ouve um murmúrio vindo da capela. É o Papa Leão XIV, em oração solitária. Mateus se aproxima com passos leves e senta-se em um banco atrás dele. O Papa não se vira, mas sabe que ele está ali. Leão XIV, sem abrir os olhos. Você também veio buscar respostas no silêncio? Mateus: ou talvez encontrar perguntas mais profundas.
O Papa sorri levemente, sem interromper sua oração. Depois de alguns minutos, levanta-se e vai ao encontro de Mateus. Leão 14. Ontem à noite, enquanto rezava, tive uma estranha sensação. Como se Deus estivesse me pedindo para parar de buscar tanto sentido nas coisas. Mateus, curioso. Isso o assustou? Leão 14. Sim, porque sempre acreditei que a fé vinha com entendimento, mas talvez ela venha com entrega. Mateus abaixa os olhos. Ele conhece bem essa luta. Mateus. Muitas vezes peço a Deus que me diga qual é o meu lugar, mas Ele só me dá mais amor. Leão 14, com suavidade. Talvez esse seja o lugar que você procura. Naquela tarde, os dois caminham até um pequeno pomar nos fundos do mosteiro. As árvores carregadas de frutos balançam levemente ao vento. Mateus colhe uma figa e oferece ao Papa. Mateus. Quando eu era menino, minha avó dizia que a melhor forma de saber se uma figa está madura é sentir seu peso na mão. Não há outra forma de saber. Leão 14, pegando a fruta. Às vezes é assim com a verdade. Só sabemos que a encontramos quando ela pesa em nosso coração. Os dois ficam em silêncio por um longo tempo, apenas observando o movimento das folhas e ouvindo o canto dos pássaros. Nada mais precisa ser dito. Mais tarde, no quarto do Papa, ele escreve uma nova entrada em seu diário pessoal. Hoje aprendi que o silêncio não é ausência de resposta, é presença de Deus. O mosteiro está envolto em um silêncio quase sagrado naquela manhã. Gotas de chuva fina tocam suavemente os telhados de pedra e as janelas antigas. O Papa Leão XIV caminha sozinho pelo claustro, com o livro dos dois buscadores nas mãos. Seus olhos percorrem uma página já familiar, mas algo novo parece surgir. Há palavras que são ouvidas com os ouvidos, e há outras que são sentidas com a alma. A verdadeira palavra não precisa ser dita, ela habita no silêncio. Ele fecha o livro e respira fundo. É como se, pela primeira vez, compreendesse plenamente. Enquanto isso, Mateus está no pequeno scriptorium do mosteiro, copiando à mão trechos do livro. Ele para ao ler uma anotação feita por Santo Agostinho em uma margem. Quando te sentires perdido, volta ao início, não ao lugar, mas ao coração onde tudo começou. Mateus abaixa a cabeça. Uma memória antiga surge. Ele, menino, aos 7 anos, rezando diante de uma imagem de Santo Agostinho em sua paróquia em Chicago, pedindo coragem para seguir seu chamado. Naquela tarde, o Papa convoca Mateus para uma conversa privada no jardim interno do mosteiro. Sentam-se sob uma árvore centenária, rodeados por flores silvestres. Leão 14. Ontem à noite tive um sonho, ou talvez uma lembrança. Eu estava novamente no Peru, nos meus primeiros anos como missionário. Um velho sacerdote me disse: "Você veio aqui buscando Deus, mas talvez seja Ele quem está te procurando." Mateus ouve atentamente, emocionado. Mateus, às vezes tenho medo de não estar servindo para nada, de ser apenas mais um padre entre tantos. Leão 14, olhando-o nos olhos. Você é exatamente aquele que precisava estar aqui, porque Deus não chama os preparados, Ele prepara os chamados. Mateus sente lágrimas escorrerem sem perceber. Há muito tempo não ouvia palavras tão certas. Mais tarde, enquanto escreve em seu diário, Mateus registra: "Hoje entendi. A palavra de Deus não está apenas nos livros ou nos sermões.
Ela habita no silêncio do coração daqueles que a acolhem, e eu a ouvi. No céu, nuvens se abrem e um raio de sol ilumina o jardim do mosteiro. Mateus e o Papa Leão XIV estão sentados em um pequeno refeitório do mosteiro, compartilhando um simples café da manhã. O sol entra pelas janelas em raios dourados que iluminam o livro dos dois buscadores, aberto diante deles. Mateus. Ontem eu sonhei com a imagem de Santo Agostinho. Ele me disse: não busques mais respostas. A verdade não é algo que se encontra, é algo que se vive. Leão XIV, com serenidade. Talvez seja isso que o livro tenta nos ensinar desde o início, que a verdadeira busca não termina com uma revelação final, mas com um novo modo de viver. Mateus folheia o livro até encontrar uma passagem sublinhada. A verdade não é uma linha reta, é um caminho sinuoso, onde cada passo dado com amor é um passo em direção a Deus. Ele sorri levemente. Mateus, parece que Agostinho sabia de tudo isso antes mesmo de nós começarmos esta jornada. Leão XIV. Ele sabia porque viveu, e é por isso que ainda fala conosco hoje. Naquela manhã, o Papa decide fazer algo inesperado. Vai ao confessionário da capela principal e, sem usar sua identidade, ouve os fiéis como um sacerdote qualquer. Mateus observa de longe, emocionado, enquanto homens e mulheres saem do confessionário com olhos marejados e rostos iluminados. Depois de horas, ouvindo histórias de dor, esperança e conversão, o Papa sai e encontra Mateus à sua espera. Mateus, você mudou a vida de muitos hoje. Leão XIV, com humildade. Não eu. Foi a verdade falando, através de mim. Mais tarde, os dois caminham até a antiga biblioteca do mosteiro. Lá encontram Dom Anselmo organizando documentos históricos. Dom Anselmo. Encontrei algo curioso, uma carta escrita há séculos por um monge chamado Tomás de Nápoles. Ele menciona que quando o leão e o buscador se encontrarem, a igreja voltará a ouvir o coração de Cristo. Mateus e o Papa trocam olhares significativos. Leão XIV. Talvez essa seja nossa missão. Não apenas compreender o passado, mas ajudar a igreja a escutar novamente o que importa. Naquela noite, sob o céu estrelado de Roma, Mateus escreve em seu diário: hoje entendi. A verdade não é um destino, é um caminho, e eu escolho segui-lo. Mateus e o Papa Leão XIV estão no pátio central do antigo mosteiro agostiniano, onde um pequeno jardim de flores silvestres cresce entre as pedras gastas pelo tempo. O céu está limpo e uma leve brisa traz o cheiro da terra molhada. O livro dos dois buscadores repousa sobre uma mesa de madeira entre eles. Mateus, olhando para o livro. Tudo isso parece ter um propósito maior, como se cada passo tivesse sido guiado. Leão XIV, com calma. Talvez não tenhamos sido os escolhidos por acaso. Talvez tenhamos sido preparados por toda uma vida para este momento. Mateus abre o livro na última página que ainda não foi lida. Lá, em letras finas e delicadas, está escrito: quando os dois buscadores se encontrarem no coração da verdade, o espírito de Agostinho viverá novamente, não em palavras, mas em obras. Ele ergue os olhos para o Papa, emocionado. Mateus, acho que já sabemos o que temos que fazer. Leão XIV, assentindo. Sim, não precisamos mais buscar respostas. Precisamos viver o que aprendemos. Naquela tarde, o Papa reúne alguns monges e convida Mateus a falar durante uma simples celebração na capela do mosteiro. Diante de poucas pessoas, Mateus começa a falar com voz suave, mas firme. Mateus,
Há muito tempo, eu pensava que a fé era algo que precisava ser compreendido, que Deus só falava com os santos e os grandes mestres. Mas descobri que Ele fala com todos nós, até mesmo com aqueles que duvidam. O Papa escuta atentamente, com um sorriso no rosto. Leão XIV, em seus pensamentos. Ele entendeu, finalmente entendeu. Mais tarde, os dois caminham pelas ruínas de uma antiga casa agostiniana nos arredores de Roma. Mateus para diante de uma parede coberta de era e toca-a com reverência. Mateus: eu nunca vou esquecer tudo isso. Leão XIV. E não deveria, porque nada disso termina aqui. Continua em você e em mim. Naquela noite, o Papa escreve a última carta que enviará ao mundo como parte dessa jornada. Ela será arquivada no Vaticano, mas ele sabe que algum dia alguém a encontrará. Que aquele que ler estas palavras saiba, a verdade não é algo que se guarda, é algo que se vive, e quem vive com o coração aberto sempre a encontra. Mateus, em seu quarto, fecha o livro com cuidado e murmura. Mateus: obrigado, Senhor, pela busca e pela resposta que veio sem palavras. No alto do céu de Roma, uma estrela solitária brilha intensamente. A câmera abre com um amanhecer tranquilo sobre Roma. O sol nasce lentamente, banhando o Vaticano e os mosteiros ao redor em tons dourados. A cidade ainda dorme sob uma leve névoa matinal. No pequeno mosteiro agostiniano, Mateus caminha silenciosamente pelos corredores vazios. Em suas mãos, carrega o livro dos dois buscadores, agora fechado. Ele para diante da porta do quarto do Papa Leão XIV e hesita por um instante antes de bater levemente. Mateus, baixinho. Santidade. Está acordado? A voz do Papa responde. Calma. Leão XIV. Estou. Entre. Mateus entra. O Papa está sentado à janela, olhando para a cidade, como se pudesse ver não apenas seu presente, mas seu futuro. Mateus aproxima-se e estende o livro. Mateus: está tudo aqui. As palavras que nos guiaram, as verdades que encontramos e as perguntas que nos fizeram crescer. O Papa pega o livro com reverência e o segura por alguns segundos em silêncio. Depois, levanta os olhos para Mateus. Leão XIV. Não guardaremos isto como um segredo. Vamos compartilhar com o mundo o que aprendemos. Não como uma doutrina, mas como um convite. Mateus assente. Mateus. Um convite a escutar e a viver com o coração aberto. Mais tarde, na capela do mosteiro, o Papa celebra uma missa simples, sem pompa nem cerimônias. Mateus serve como diácono. Durante a homilia, o Papa fala com uma voz suave, mas firme. Leão XIV. Muitas vezes buscamos Deus como se Ele estivesse longe, mas Santo Agostinho nos ensinou que Ele habita dentro de nós. A verdadeira jornada não é para fora, mas para dentro. E quando encontramos essa luz interior, ela ilumina também os outros. Os poucos fiéis presentes ouvem com atenção, emocionados. Alguns choram em silêncio. Depois da celebração, Mateus e o Papa caminham até o portão do mosteiro. É hora de seguir seus caminhos. Mateus voltará para Chicago e o Papa retomará sua missão universal. Mateus: obrigado por me permitir caminhar com o Senhor. Leão XIV, sorrindo: fui eu quem te acompanhou. Você foi meu mestre tanto quanto meu companheiro. Eles se abraçam. Um abraço sincero, humano, fraterno. Enquanto Mateus se afasta, o Papa permanece ali por um momento, observando o horizonte.
Sua expressão é serena. Leão 14, pensando. A busca termina onde começa, no coração, e ali a luz permanece. Na tela final surge uma mensagem simples. A verdade habita no coração. Escute-a, viva-a. Se este vídeo tocou o seu coração, não deixe de inscrever-se no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Sua fé é importante, e histórias como essa existem para inspirar cada um de nós a viver com mais amor, compaixão e serviço ao próximo. E você já encontrou a luz que habita no seu coração? Compartilhe conosco nos comentários como esta história impactou a sua vida. Que Deus abençoe cada um de vocês e que Santo Agostinho interceda por todos os buscadores da verdade. Até o próximo encontro.